Ok. Olá, amigos, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 24 de julho de 2018. Estamos iniciando aqui mais um plantão JC Amazon Play, recebendo um dos articulistas do Jornal do Comércio, que hoje, na página 4, ele traz um artigo sobre ricos do Sudeste contra a Zona Franca de novo. É um artigo bastante interessante, escrito pelo jornalista Eustáquio Libório, que está aqui comigo para nós falarmos sobre este assunto. Bom dia, Eustáquio, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo. Eu peço que você fique mais próximo aqui e vamos erguer a voz contra o Sul e Sudeste. Né? Bom, eu vi o seu artigo aqui, Eustáquio, e a gente... você que escreve para o JC é um dos grandes defensores do modelo Zona Franca. E aqui, constantemente, em todos os programas que são editados aqui pela Amazon Play, a gente sempre coloca essa briga, essa falta de vontade de conhecer, principalmente lá dos paulistas, o modelo Zona Franca. E hoje você traz aqui um estudo que foi apresentado pelo IPEA, como os 10 maiores programas que reduzem a arrecadação nesse país. E, obviamente, que nós não estamos entre os 10, né? Muito pelo contrário, mas estamos na lista dos 10. E eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, o que a gente tem, normalmente, são ataques sistemáticos ao modelo Zona Franca de Manaus, né? Dessa vez, o que me motivou foi um material publicado sobre esse trabalho do IPEA pela Folha de São Paulo, na edição de domingo. Então, eles elencam que o IPEA teria trabalhado com 20 programas, né, e fizeram um levantamento que vem desde o primeiro mandato de Lula, 2003, até 2017. Então, são 15 anos de subsídios a diversos setores, e que eles dizem, no caso, que para a Zona Franca isso se trata de um desperdício. Né? É evidente que há muita falta de conhecimento sobre a região, sobre o modelo, sobre o que se fez nesse período todo com os recursos que são geridos pela SUFRAM. E sobre o que manda também, né, Eustáquio? No sentido de impostos que são sim, recolhidos para a União. Nem me referi aos impostos. Eu vi que você não se referiu. Sabe, o estado do Amazonas ele tem praticamente 40% a 45% da região, né, federais, impostos federais que são arrecadados aqui em função do modelo. Né? Então, a minha motivação basicamente foi essa, a gente tentar mostrar um pouquinho do que é feito no modelo Zona Franca aqui, do que se construiu, e também mostrar que há divergências no que o Instituto coloca, no que o Jornal Paulista noticiou e o que a própria Receita dá como seriam gastos tributários, né? A arrecadação que na realidade não é feita. E por aí vai, né? São basicamente o artigo trata dessa... Então nós vamos esmiuçar um pouco o seu artigo. Eu queria que começasse por aqueles números que são citados lá na Folha de São Paulo, nos quais você contesta, né? Porque a Folha, infelizmente, né, ela, como o nome diz, é Folha de São Paulo. Tudo é a favor de São Paulo. E parece-me que a Zona Franca não contribui nada para o desenvolvimento do país e nós aqui só queremos mamar na teta do governo, quando a verdade não é essa, né? Sempre somos tomados aí da noite para o dia com medidas vindas lá de Brasília que atingem de uma certa forma um modelo vitorioso, um modelo que cuida da sustentabilidade e um modelo
que o que manda recebe de volta 1/3 apenas daquilo que é enviado de recursos, de impostos para a União. Então isso cria esse tipo de problema que obriga o Eustáquio, que é um grande profissional voltado para essa área de estudo da economia aqui do Amazonas, vir colocar a verdade nua e crua aqui no nosso JC. Então, Eustáquio, vamos pormenorizar um pouco esses números e as suas contestações, por favor. Eu vou colocar aqui os números que a própria Folha publicou, né? Então, ela elenca como o principal setor, o principal programa do governo que toma, que absorve subsídios, seria o Simples Nacional. E aí são quase 800 bilhões nesse período que o IPEA citou em 15 anos. 2003 a 2017. São 798 bilhões,9 milhões. Em seguida, ele elenca a Zona Franca, com 448 bilhões,1 milhão. O que é que se pode dizer aí a respeito disso? No ano passado, a LOA, votada para 2017, ela elenca a Zona Franca de Manaus como o quarto modelo em absorção de subsídios. Tá? Então, aí que eu digo, já há uma discrepância entre os dados que o IPEA levantou com os dados que a Receita ou os parlamentares tiveram acesso, que obviamente foram dados do governo, para montar a LOA de 2017, assim como todas as outras. Ainda dentro disso, a Folha também coloca como terceiro colocado, logo após a Zona Franca de Manaus, as isenções do imposto de renda. Num país como o nosso, saindo um pouquinho da Zona Franca, eu acredito que as isenções e deduções do imposto de renda à pessoa física deveriam ser maiores. Só olhando um pouquinho para trás, deve ter uns 3, 4, 5 anos que esses valores não são corrigidos. Quer dizer, hoje quem ganha 2.500, 3.000 está pagando imposto de renda. Então, em seguida, desoneração em seguida, entidades sem fins lucrativos, 261 bilhões. Desoneração da cesta básica, 230,8 bilhões. Se você não tivesse tanto imposto, talvez não precisasse ter desoneração de cesta. E por aí vai. Tem, a Folha listou 10 aqui, que inclui como penúltimo colocado, o nono, o Minha Casa Minha Vida. E o último é a desoneração de folha de pagamento. Enquanto a Minha Casa Minha Vida se volta para a população de baixo poder aquisitivo e também favorece as construtoras, a economia de uma certa forma, porque o mercado compra os insumos, movimenta. Isso. A desoneração da folha de pagamento foi mais casuística, né? Porque foram escolhidos determinados setores para que se fizesse esse tipo de subsídio. Então, com a Zona Franca colocada aqui como se fôssemos digamos, um ralo, né? Porque como é qualificado como desperdício, é simplesmente falta de desconhecimento, ou como diz o nosso colega, nosso amigo, inclusive, Alfredo Lopes, é má fé, né, do jornalismo que não é o que se pretende que seja feito e passado para a população a respeito da Zona Franca de Manaus. Eu, inclusive, no final do artigo, até coloco umas visões meio que diferentes para se comparar com os resultados. Você diz aqui no artigo: para quem não reside em Manaus e não sabe nada sobre o PIN, sobre o Amazonas e que muito critica sem conhecer a realidade local, esse resultado pode ser aferido dando uma olhada no selo de procedência de seus smartphones, a maioria produzidos na Zona Franca de Manaus, assim como nos televisores e outros eletroeletrônicos, ou mesmo buscar relatórios no Tribunal de Contas da União, onde é feita referência ao acompanhamento da SUFRAMA e aos projetos por aqui instalados. Ou seja, você aqui está chamando com muita propriedade aqueles que simplesmente sentam aí num computador, vão mexer com os meninos lá do Amazonas e escrevem. Nós já tivemos aqui fatos, né? Teve Luiz Nassif, que tentou de todas as formas, né? Ele é a serviço
de algumas indústrias, lá da própria Federação lá das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. Ele era um empregado lá da empresa, e useiro e vezeiro, ele falava sobre a Zona Franca de Manaus, até que a Zona Franca venceu ele, né? Mas ele trouxe uma imagem muito ruim para o modelo Zona Franca, por ser quem ele é, um jornalista nacionalmente reconhecido, mas que infelizmente trabalha a serviço de terceiros. Isso é uma coisa realmente que nos entristece, porque o Estado do Amazonas faz parte da Federação Brasileira e tem garantido constitucionalmente, por mais 50 e poucos anos, os incentivos que aqui estão. E a gente está cansado de ver a Constituição ser rasgada contra a Zona Franca de Manaus. Acredito que a gente poderia também, como eu inclusive coloquei no artigo, trabalhar com a questão das regiões que são beneficiadas pelos subsídios. O que é que você tem? A região mais rica do país, onde está tanto os centros de decisões quanto as grandes empresas, os grupos consumidores, é a região sudeste, né? Onde está São Paulo, Rio, Minas. E quando você pega os subsídios e faz um apanhado do direcionamento para as regiões, quem é mais favorecido? A região sudeste. De acordo com a LOA, são 230 bilhões por ano. Aí na sequência você tem Nordeste, Centro-Oeste, por aí vai. A região Norte finda como a quinta região, a última região favorecida com subsídios. Até porque o parque industrial aqui do Amazonas, do modelo Zona Franca, ele representa apenas 0,6% do parque industrial das plantas brasileiras, enquanto que a região sudeste detém mais de 30%. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui, onde eles colocam a Zona Franca com isenções, deduções de 448 bilhões em 17 anos, quase que a isenção da região sudeste em 2 anos equipara o que nós fazemos em 17 anos. Exatamente. Isso aí tudo sem se falar nos subsídios que são pagos até hoje para a indústria automotiva, uma indústria que é bem mais velha do que a Zona Franca, tem muito mais estrada consolidada, não se pode dizer que não é uma indústria consolidada, porque é, e até hoje tem programas de subsídio à indústria automotiva. E o mais grave nisso tudo, Eustáquio, nós não temos aqui no estado do Amazonas, no modelo Zona Franca, até porque ela goza dos benefícios, constituído aí oficialmente, o que vale para um vale para outro setor, quer dizer, então a coisa é igualitária, não precisa discutir nenhum tipo de benefício para A ou para B. Então, nós não tivemos até hoje aqui nenhum caso de investigação federal onde foi concedido determinado subsídio para qualquer indústria, enquanto que no Rio de Janeiro já se faz notório e já existem inquéritos e processos em andamento lá de subsídios que foram vendidos pelo governador Sérgio Cabral, na época em que ele era governador, e hoje ele está onde está, ou seja, até isso ele conseguiu fazer em proveito próprio e toda a quadrilha que o cercava. E aqui no Amazonas nós não temos esse tipo de problema. Bom, aqui a gente pode dizer o seguinte: o próprio Tribunal de Contas da União, há um ano e meio atrás, colocou a SUFRAMA como um órgão que fiscaliza, que aprova os incentivos, fiscaliza e apresenta os resultados. E, se não tem resultado, simplesmente corta esses subsídios. É só uma leitura de acompanhamento no Diário Oficial da União e você vai ver, de vez em quando, portarias da SUFRAMA cortando exatamente projetos que não foram adiante, de acordo com o que havia sido aprovado pela autarquia. E dentro do que estabelece o modelo Zona Franca. Correto. Então, são essas coisas que a gente nos entristece e a gente vê que nós vamos ter que montar, para não acabar com o modelo Zona Franca, nós vamos ter que ter um exército constante, né? Nós vamos ter que ter alguém na frente desse exército que atire bem,
que possa antever, inclusive, essas armações que são colocadas, principalmente nesse jornal Folha de São Paulo, que eu considero ele como o maior inimigo, a mídia de maior expressão e inimiga do modelo Zona Franca. Eu falo isso, meu amigo, porque eu não tenho nenhuma relação com o jornal, com o governo, com nada. Eu tenho com a minha cidadania. E eu vivo no Amazonas, amo o Amazonas, defendo o Amazonas. Quem me conhece sabe, eu nunca fui político, não pretendo ser político. Eu quero sim que a população do Amazonas, os ribeirinhos, as distâncias, as dificuldades do empreendedor aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, ele tenha uma vida mais fácil. Agora, essa guerra é constante, Libório, e nós temos que encontrar um mecanismo para nos defender de todos esses ataques. Esses dias, uma questão de 20, 30 dias atrás, o presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva, ele conseguiu escrever um artigo e publicar na Folha de São Paulo, mostrando justamente a verdade nua e crua do que representa o polo industrial de Manaus em termos de incentivo, de dedução, de receita e de contrapartida do que vem. Então, você que milita já há muito tempo nesse setor, eu queria que você ampliasse isso que nós estamos falando. Bom, eu penso que em relação aos esclarecimentos através da mídia, há também um trabalho, acredito que já há mais de ano, ou quase isso, do presidente do CIEAN, que ele publica artigos. O Wilson Périco tanto ele quanto o Alfredo, me parece, que também publica por lá. Então, a impermeabilidade da imprensa do Sudeste, de alguma maneira, se pode contrapor. Podemos colocar os nossos pontos de vista. Agora, a briga é feia para conseguir o espaço. Eles não têm interesse nenhum. De outro lado, a gente também tem que absorver um pouco essas críticas, porque o modelo tem 51 anos, vai para 52. Mas nós não temos diretivas para sair do modelo. A gente fala muito de biodiversidade, mas até hoje o CBA está do jeito que está. Agora tem um pouquinho de esperança de que ele consiga uma identidade jurídica. Mas as outras coisas, o nosso polo agropecuário, que a SUFRAMA, uma das pernas que a SUFRAMA deveria atuar, seria no polo agropecuário. Mas as iniciativas são poucas. Eu até tenho dito, que eu sou do tempo e você é do tempo também, que a SUFRAMA ela era gerida e tinha um corpo técnico de primeira linha, né? E a gestão da SUFRAMA era feita por técnicos, por profissionais que estavam ali para cumprir aquilo que determina o papel da criação da SUFRAMA. A partir do momento que a SUFRAMA também passou a ser um cabide de políticos, um cabide de nomeação de indicados políticos, ela perdeu a força e, acima de tudo, perdeu a credibilidade lá em Brasília perante o Ministério da Indústria e Comércio, que é o órgão que fiscaliza e que é o gestor da SUFRAMA, para qualquer tipo de ação. Então, hoje as reuniões do CODAN são mera aprovação lá de projetos, e nada mais do que isso, porque o superintendente da SUFRAMA perdeu a força junto lá em Brasília, no Ministério. Eu diria que ele perdeu a força, inclusive no momento que a autarquia perdeu a gestão dos recursos. Justamente. Porque com essa questão de contingenciamento, a SUFRAMA outro dia não tinha dinheiro para pagar as contas de luz, né? Então, a bancada do Amazonas, a bancada federal, também tem que se mexer mais, tem que ficar mais atenta a esses problemas. Ela tem que se mexer e não tem que indicar ninguém. Ela tem que deixar a SUFRAMA, lá dentro tem quadros ainda de pessoas capacitadas que conhecem aquilo de trás para frente para fazer a gestão desse modelo. Você falou aí do agroindustrial, aquilo é uma judiação, que são milhares e milhares de hectares que estão lá jogados à sorte, numa região onde já existe uma logística de escoamento, porque nós temos as estradas já construídas, asfaltadas, os ramais que precisam de manutenção constante
como aqui no estado do Amazonas, como a Amazônia requer, né, mas que é um custo muito menor do que você abrir uma estrada, e está jogado ao léu. Ali poderia ser o grande polo produtor do setor primário do estado do Amazonas. E aí, quem responde? Quem me responde isso? Eu venho questionando isso há tempo, Libório. Você está me entendendo? E então a cadeira está aqui à disposição. Se o senhor quiser dar uma satisfação para a população amazonense, venha aqui, explique, venha com números, venha com dados, onde o senhor possa convencer as pessoas que o meu ponto de vista está errado. Porque se tiver, eu sou humilde para pedir desculpa, mas eu conheço lá e eu sei como aquilo está. Bom, só acredito que para finalizar já, penso que a gente deve ficar atento para as plataformas que os candidatos agora devem apresentar nessa campanha. Porque, embora haja aquela coisa entre as promessas de campanha e o que realmente é feito, mas é o momento da gente saber o que esses futuros possíveis governantes se propõem a fazer. Qual a expectativa deles em relação ao modelo de desenvolvimento que envolve a SUFRAMA, junto com o Estado, né? Porque o Estado também entra com incentivos, né? Que é a questão do CODAN que aprova. Então, penso que agora devemos estar atentos para isso e para que haja uma sinergia entre o futuro governo, a SUFRAMA e os outros órgãos de desenvolvimento que o Estado pode e deve implementar. Libório, não sei se você está acompanhando, nós estamos aqui na Amazon Play, Jornal do Comércio e Rádio Baré, toda segunda, quarta e sexta, às 17 horas, nós estamos fazendo um programa chamado 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Então nós estamos recebendo aqui pré-candidatos em todos os níveis, já recebemos pré-candidato à presidência da República, a governador, a senador, a deputado federal e a deputada estadual, porque aqui o espaço é para todos, né? Porque o proporcional tem que ser ouvido também, né? Porque o deputado estadual, ele no pleno exercício da sua prerrogativa do mandato, ele pode fazer muita coisa. Essa é uma questão que o Estado pode interferir, né? Então, eu não sei se você tem assistido, mas te convido para assistir toda segunda, quarta e sexta. Após as convenções, o programa será diário, de segunda a sexta. E se você não puder assistir no horário, assiste aí, é através do Facebook, é só entrar na Amazon Play TV Digital que você vai ouvir o que as pessoas estão trazendo de novidades. Aqui só não vai ter espaço aqueles que não querem enfrentar a verdade. Eu já recebi 2 ligações de assessores, de pessoas, inclusive, que têm mandato, que queria que eu formulasse antecipadamente as perguntas que eu iria fazer ao candidato. Ou seja, esse cidadão não pode sentar aqui, né? Bom, como jornalista, eu diria que a coisa está feia para o lado dele. A coisa está feia para o lado dele, com certeza. Agora, quem não tem telhado de vidro, né? Quem realmente quer participar do novo modelo político que a população clama em todos os níveis, e não é no Amazonas, não, isso é no Brasil todo, vem aqui conversar. Até hoje nós fizemos, acho mais ou menos uns 10, 12 programas, foram todos muito bem feitos, o povo participou, porque é um programa ao vivo, e eu não deixo aqui ataques pessoais, isso aí eu seguro essa onda aqui, que é responsabilidade minha. Nós queremos construir, e é dialogando, é conversando que isso se consegue. Estou errado, Libório? Perfeito, por aí. Esse é o caminho. É isso aí. Então eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar por esse artigo. Graças a Deus nós temos pessoas aqui no estado que acompanham esse dia a dia, principalmente esses ataques horríveis que é produzido lá pela mídia lá do Sul e Sudeste, e nos dá ferramenta, como o Libório está nos dando aqui através dos números e do seu artigo, para nós contrapormos e aumentar as vozes em defesa do polo industrial de Manaus. É isso? Obrigado pela oportunidade. A oportunidade já está aberta semanalmente ou quinzenalmente, você vai vir aqui dar voz àquilo que você coloca nas tintas e na caneta. Obrigado. Ok? Recebi aqui o jornalista Eustáquio Libório, que traz no artigo nas páginas do JC hoje, Ricos do Sudeste,
contra a Zona Franca de novo. Ou seja, isso está se tornando até comum aqui com a gente. E você pode participar das opiniões através do WhatsApp 984152544. Envie seus questionamentos, sua pergunta, que nós encaminharemos para os respectivos articulistas que aqui escrevem. E tem mais aquele problema. Se você quer ser bem informado sobre o que acontece na economia, nos negócios, na área de serviços, só tem um remédio: experimentar o Jornal do Comércio. Basta você entrar em contato com 21015500 e se tornar aqui um parceiro do JC, assinando o jornal impresso ou o jornal digital. É muito fácil, é um custo muito baixo e você vai todos os dias ficar muito bem informado sobre o que acontece na economia mundial e notadamente aqui do nosso estado do Amazonas. Um abraço, eu volto daqui a pouco com Fred Novaes, apresentando as manchetes do JC de hoje. Até mais.